Olá a todos, é com muita felicidade que eu dou as boas-vindas ao nosso primeiro encontro de uma série de vídeos sobre introdução à terapia de aceitação e compromisso. Nessa coletânea de materiais você vai aprender justamente o que é a terapia de aceitação e compromisso e as suas peculiaridades, né? O que tem de diferente nessa terapia de terceira onda. Esse é o primeiro encontro de uma série de vídeos gratuitamente que você vai conseguir acessar aqui e vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada. Hoje a gente vai começar especificamente falando o que é a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, o que tem de igual e o que tem de diferente em comparação com a terapia cognitivo-comportamental, e a gente vai começar a adentrar nos pressupostos da flexibilidade psicológica, esse que é o principal processo que permite a transformação e, de fato, aumentar, né, a saúde mental em todos os envolvidos. Antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luan Carvalho, eu sou neuropsicólogo, eu fiz uma primeira formação de ensino e supervisão lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, fui aluno do professor Aaron Beck, o criador da TCC, e a minha segunda certificação em terapia de aceitação e compromisso também foi nos Estados Unidos, só que dessa vez na Califórnia, onde eu fui aluno dos criadores da ACT, com o Stephen Hayes, o Kelly Wilson, e eu me divido um pouco entre prática clínica e vida acadêmica. Eu sou professor lá no Departamento de Neurologia, na Faculdade de Medicina da USP, no curso de especialização em Neuropsicologia. Eu tenho essa paixão por ensinar, gosto muito de atender e é por isso que eu estou divulgando da melhor maneira possível esse material aqui sobre ACT. Eu costumo sempre falar no início das minhas aulas que o verdadeiro burro não é aquele que não sabe, mas aquele que não quer aprender. Então, se ao longo do nosso encontro você tiver algum tipo de informação que não ficou tão claro ou que você gostaria que fosse explicado novamente, pausa o vídeo, assiste novamente e se você ainda não tiver entendido, deixa o seu comentário aqui que eu vou fazer questão de lê-los e responder por aqui, ou a gente mantém um contato, tá bom? Mas lembra disso, o verdadeiro burro não é aquele que não sabe, e sim aquele que não quer aprender. A gente, quando fala de terapia de aceitação e compromisso, e terapia de uma maneira geral, a gente pode se ver muito nas situações, afinal, nós também somos humanos, né? Nós também temos linguagem. E quantas vezes na clínica a gente não se depara com um cliente na nossa frente ou nós mesmos na nossa vida pessoal, onde a gente pensa, poxa, eu sei que esse pensamento não faz sentido, mas mesmo assim eu continuo tendo esse pensamento. Poxa, mas eu sei que eu deveria agir nessa direção, mas mesmo assim eu não consigo. E esse é um dos principais pontos que as pessoas elas querem ajuda para realmente saírem desse ciclo vicioso. E a terapia de aceitação e compromisso, ela justamente tem como um dos principais propósitos ajudar a pessoa a, de fato, encontrar o que está dentro do controle dela e o que está fora do controle dela. Muitas vezes a gente pode acabar se responsabilizando por coisas que estão fora do nosso controle. Aquilo que o outro vai pensar, aquilo que o outro vai sentir e depositando expectativas pouco realistas daquilo que de fato está no nosso controle, aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos fazer, a atitude que nós teremos diante das nossas próprias sensações, diante dos nossos próprios sentimentos e qual é a atitude que eu tenho diante dos meus próprios pensamentos. Esse é um dos principais diferenciais. A verdadeira liberdade ela está pautada não em deixar de pensar ou sentir, mas de poder fazer uma escolha consciente diante das cartas que a vida lhe dá naquele momento. Nem sempre a gente consegue escolher aquilo que nós estamos sentindo ou pensando. A verdadeira liberdade está justamente em como eu vou conseguir responder a tudo isso. E para ficar mais claro, eu quero dar uma base
para a gente começar a falar de ACT. A terapia de aceitação e compromisso, ou ACT, alguns preferem falar ACT, ela é baseada na ciência comportamental contextual. A ciência comportamental contextual é uma filosofia da ciência cujo principal pressuposto também está alinhada com a análise do comportamento e a ciência evolutiva. Então é importante lembrar que nós possuímos linguagem, nós seres humanos, Homo sapiens, temos linguagem, e essa linguagem, esse sistema cognitivo, ele foi moldado ao longo de milhares de anos. E a gente, ao longo de milhares de anos, desenvolvemos uma tendência de sempre querer se aproximar daquilo que é agradável, daquilo que é conhecido, e querer se afastar daquilo que é desconfortável ou que pode trazer algum tipo de ideia de risco. Com isso, a gente desenvolve uma tendência muito natural de agir no mundo. Todos nós temos essa tendência de querer se aproximar daquilo que é agradável ou apetitivo e se afastar daquilo que é desagradável ou aversivo, potencialmente visto como um risco, O homem lá das cavernas, vamos imaginar, quando via um arbusto tremendo, o medo foi muito útil para que ele entendesse que, poxa, pode ser um animal, então deixa eu ficar aqui em alerta e fugir. Então, as nossas emoções e a nossa tendência de ser muito pessimista, de imaginar o pior, ela é uma tendência natural e fruto de uma reação evolutiva ao longo de milhares de anos. E ela não é de todo mal. Quando nós queremos sair, ali, como eu costumo brincar, encontrar a saída de emergência mais rápida para tudo aquilo que é desagradável, que está fora da nossa pele, então nós temos maneiras muito adaptativas de agir no mundo, Quando eu tenho um desconforto que ele é fruto de algo que está no nosso externo, no mundo externo, fora da nossa pele, imagine um cachorro vindo na nossa direção. Agir pelo medo pode ser muito útil para a gente se defender, Imagine que alguém esteja desrespeitando o nosso espaço. Falar em um tom de voz mais alto e sentir raiva também pode ser muito útil para a gente fazer o nosso direito ser respeitado. Agora, quando nós lidamos com o nosso mundo interno, aquilo que está dentro da nossa pele, se a gente busca essa saída de emergência a todo momento, nós começamos a ter problemas. Se qualquer noite mal dormida a gente já toma um remedinho para dormir, se em qualquer sensação de tédio a gente pega o celular para se distrair, se em qualquer situação de medo a gente deixa de se expor, se em qualquer livro um pouquinho maior a gente deixa de ler, qualquer desconforto que nós vamos sentindo, nós acreditamos que o caminho é não pensar, não sentir mal-estar, não lembrar daquele desconforto, a nossa vida ela vai acabando ficando cada vez pior. E eu já estou dando ênfase nesse processo de não sentir, não pensar, não lembrar, porque nós somos muito treinados na própria cultura a achar que a gente sempre precisa se sentir bem. Eu vou pedir aqui um pouquinho a reflexão de você que está assistindo esse vídeo, Quantas vezes a gente já não foi condicionado a acreditar que o normal é se sentir bem, Como se a presença do medo, da raiva, da tristeza fosse um problema que a gente tem que resolver, Olha que interessante isso que eu estou falando. Lembra que nós temos uma tendência inata de se afastar daquilo que é desagradável e uma tendência muito forte de querer se aproximar daquilo que é agradável? Imagine essa tendência junto com o nosso mundo moderno, capitalista, que o tempo inteiro vende essas promessas de que o normal é se sentir bem, que você pode seguir esses passos para ter uma autoestima melhor, que você precisa ler esse livro para conseguir superar o seu medo, que você precisa tomar essa pílula para conseguir ter o corpo nos padrões XYZ.
Com isso, nós temos uma tendência cada vez mais influente a acreditar que nós podemos fazer um esforço de não pensar, não sentir, não lembrar para se sentir bem, como se o estar bem fosse a ausência de todo esse desconforto. E é nesse sentido que eu gostaria de propor uma reflexão para vocês. Imagine como é que fica a vida quando a gente precisa se esforçar para não sentir, para não lembrar, para não pensar. Muitas pessoas acabam recorrendo ao vinho, a uma garrafinha de cerveja, para se sentir mais solto e não sentir vergonha e conseguir socializar melhor. Mas a gente sabe qual é o resultado disso a médio e longo prazo. Saiu uma pesquisa recentemente, eu estou gravando esse encontro no início de 2025, que nós, brasileiros, já ultrapassamos em aposta o número de acesso à pornografia. Então essas bets da vida, o jogo do tigrinho, já virou algo tão relevante a ponto de superar o acesso de pornografia, né? O número de horas que nós gastamos, especialmente os mais jovens e os idosos, no celular é algo muito alarmante. Imagine, né, cada vez que você sentir um pouco de tédio, um pouco de desconforto, você sempre precisar jogar ou acessar pornografia ou ir para apostas. Como é que fica a qualidade da sua vida mais a médio e longo prazo? Imagine uma pessoa que sinta a ansiedade de falar em público e ela está terminando a faculdade e com isso precisa fazer a apresentação do TCC. Imagine só. E aí ela precisa fazer essa apresentação do TCC, mas ela sente ansiedade. Então a escolha dela é, não, eu não estou disposta a sentir ansiedade. Se ela não está disposta a sentir a ansiedade, mesmo que num nível pequeno, moderado, dificilmente ela vai conseguir concluir e fazer a apresentação do TCC. Então é importante a gente tomar cuidado com a quantidade de vezes em que a gente busca essa ausência de mal-estar e uma procura incessante do bem-estar, porque isso faz parte do nosso sofrimento. Na terapia de aceitação e compromisso, o nosso primeiro passo para domar os nossos cavalos emocionais, né, para a gente domar esse nosso instinto da cabeça que pensa o tempo inteiro, que está ali avaliando o tempo inteiro, é encarar o nosso mundo interno. O primeiro convite que a terapia de aceitação e compromisso faz é justamente a de parar de fugir dessas sensações, desses pensamentos, dessas sensações físicas, mesmo que elas sejam muito desagradáveis, e a gente consiga entrar em contato direto com esses nossos cavalos internos para conseguir domar e usar todas essas sensações para ir em direção à vida que nós gostaríamos de viver. Imagine um domador de cavalo que a cada vez que o cavalo relinchasse, ele saísse correndo. A gente nunca vai conseguir domar um cavalo se a gente sempre fugir. A mesma coisa acontece com os nossos medos, com as nossas sensações físicas. O primeiro passo em direção à flexibilidade psicológica é reconhecer a existência do desconforto e não ficar paralisado diante desse mal-estar. Nós falamos que a linguagem ela tem um papel fundamental, né? Que a linguagem tem um papel fundamental no sofrimento humano. A mente, ela naturalmente amplifica a nossa dor. E o mais interessante disso é que a gente só consegue ouvir a nossa própria cabeça, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, por isso que eu gosto tanto desse meme, e a gente imagina, nossa, olha como essa pessoa está se sentindo, olha como ele está concentrado, olha como ele tem foco, olha como ele tem determinação, olha como ele tem uma autoestima incrível. E aí, na verdade, a pessoa está ali só pensando no que ela vai comer no próximo dia, né? Nós não conseguimos observar aquilo que está dentro da cabeça das outras pessoas, mas infelizmente nós acreditamos muito naquilo que nós achamos que o outro está pensando.
Mesmo em um contato indireto, a nossa mente ela consegue gerar, através do próprio pensamento, uma série de reações físicas. Se você está lendo um livro ou vendo um panfleto que descreve um sanduíche, só de imaginar esse sanduíche, o nosso corpo ele pode começar a produzir efeitos. Mesmo que aquilo nunca tenha acontecido na vida, a gente consegue sentir saudade pelo futuro que a gente nunca teve. Ou, né, eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo muitas vezes, né? Chega na Mega da Virada. Aí você imagina, poxa, se eu ganhasse na Mega Sena da Virada, o que é que eu faria? Ah, eu faria isso, eu faria isso, eu faria isso. E mesmo em contato assim, né, a gente não tem contato com aquela quantidade de dinheiro, mas só de imaginar, o nosso cérebro ele consegue causar uma série de efeitos, causando uma sensação agradável ou uma sensação desagradável. O que eu quero que você lembre ao final desse vídeo é que, considerando que nós temos uma tendência inata a se afastar daquilo que é desagradável. 2, nós temos uma tendência de analisar, comparar, avaliar, encontrar as causas, porque essa é a função do nosso sistema cognitivo. Assim como o nariz ele foi feito para sentir os cheiros, assim como a visão ela foi feita para conseguir sentir integrar os estímulos visuais, né? Assim como o nosso ouvido ele foi programado para integrar todos esses estímulos no nosso córtex e com isso fazer, né, uma integração e a gente conseguir ouvir. A nossa mente ela foi programada para avaliar, para comparar, para encontrar razões. A questão é, se a gente tem uma mente que o tempo inteiro está comparando, que está avaliando, que está tentando encontrar razões, isso pode causar muito desconforto, né? E a gente está ali o tempo inteiro preocupado, às vezes, se um dia, até o nosso dia mais feliz vai acabar. Mas, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês é que se você sentiu já essa sensação de que sua mente não para de pensar, se você já sentiu a sensação de que sua cabeça não para, não tem nada de errado com você. O diagnóstico pode ser só que você é um ser humano normal, né? E que todos nós temos esses cavalos, né? Algumas pessoas mais, outras menos, com uma sensação física. Algumas mais, outras menos, com tristeza, medo. Algumas mais, outras menos, com pensamentos que não deixam a pessoa ali descansar. Mas todos nós temos momentos difíceis na nossa vida. E encarar a possibilidade de que tem tanta vida a ser vivida, inclusive nesses momentos de tristeza, nesses momentos mais felizes, é algo extremamente importante de a gente conseguir recapitular e de conseguir estar aberto para vivê-los da maneira como a vida se apresenta. Isso faz sentido para vocês? Comenta aqui embaixo como é que parece essa ideia. Como é que parece essa possibilidade de viver não em função de brigar com a nossa experiência, mas de lidar de uma maneira afetiva e funcional com ela. Especificamente aqui, quando nós falamos da terapia de aceitação e compromisso, eu imagino que... agora foi. Eu imagino que você tenha visto uma foto muito rápida, né? Aqui que eu passei de uma criança chorando. Pessoal, né? O tempo inteiro na vida nós estamos fazendo escolhas, né? Se você deseja ser pai ou mãe, criar uma criança, e você imagina aquele momento em que a criança te abraça, em que a criança te olha nos olhos, você vai ter que estar disposto a trocar fralda, a lidar com a mudança de rotina, a ouvir berro de madrugada,
né? Se você opta por entrar em um relacionamento, não tem escapatória. Você vai ter o risco de ser traído ou de ser traída, de ser abandonada no futuro. Se você ama alguém, você corre o risco de um dia perder essa pessoa e sentir muita saudade. O amor e a dor, elas andam muito juntos. A gente é que tenta separar. Eu gosto bastante dessa charge porque ela é justamente um convite àquilo que a ACT faz. A uma postura ativa de escolha, né? Se ele quiser ser tocador, um pianista, né? Tocar esse piano, ele vai precisar tirar a luva do boxe. Agora, se ele quiser ir para o ringue e virar lutador, ele vai ter que levantar do banco em frente ao piano e ir para o boxe. Cada uma das nossas escolhas, mesmo a mais simples do dia a dia, envolve uma renúncia. Quando nós falamos de aceitação, algumas pessoas imaginam que é uma postura de passividade, que é uma postura de ficar subjugado à vida. Mas não. Aceitação é em relação aos obstáculos inerentes que a vida vai nos trazer em direção a viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Quando nós falamos de aceitação, nós estamos falando da pessoa conseguir estar disposta a aceitar os obstáculos, tanto internos quanto internos, que ela vai encontrar em direção a viver a vida que ela realmente gostaria de viver. Os obstáculos, sejam internos e internos, serem aceitos é aprender a lidar com eles de uma maneira efetiva, porque eu estou indo em direção à vida que eu realmente gostaria de viver. Porque eu estou indo em direção a me tornar a pessoa que eu realmente me orgulho em ser. Isso faz sentido para você? Especificamente sobre a terapia de aceitação e compromisso, é importante a gente lembrar também que o processo de flexibilidade psicológica, ele é promovido através de alguns processos, algumas dimensões, né? Então, nós trabalhamos os afetos, a cognição, a orientação da atenção, o quanto que aquela pessoa consegue se engajar em ações práticas. Então, eu vou começar a trazer aqui nessa primeira aula só assim uma pitadinha, né? Porque a gente ainda vai ver isso nos próximos encontros, mas especificamente a flexibilidade psicológica, ela acontece por meio dessa habilidade da pessoa em estar disposta, em estar aberta a sentir e pensar de uma maneira consciente, porque ela está caminhando em direção à vida que ela gostaria de viver. Então, a flexibilidade psicológica é esse processo macro que envolve 6 principais domínios, 6 principais processos psicológicos, envolvendo a aceitação, que eu prefiro chamar de disposição, ok? Desfusão cognitiva, que é justamente essa habilidade de a gente conseguir lidar com os nossos pensamentos de uma maneira útil. A orientação da atenção, que envolve aí a atenção plena, as estratégias de mindfulness, né? E self como contexto. E as estratégias de engajamento, que envolvem os valores e as ações com compromisso. Nós vamos passar ao longo dos próximos encontros em cada um desses 6 processos. Eu prometo que eu vou tirar suas dúvidas, tá? Antes só, eu gostaria de ressaltar um ponto muito interessante, porque, bom, como eu falei, né? Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental de formação, fiz a minha formação lá no Instituto Beck, mas é uma pena quando eu converso com alguns terapeutas, né? Inclusive professores aqui no Brasil, e eu vejo que eles pensam assim, para o paciente agir diferente, ele precisa pensar menos de uma maneira negativa, ou ele precisa ficar menos com aquela crença. Pessoal, né, a ciência evolui, a ciência muda, né? Se você está atendendo o seu paciente e tem a intenção de ajudar, a sua intenção de ajudar
não é o suficiente. Você precisa saber como ajudar esse cliente, né? E a ciência moderna, a TCC moderna, ela deixa muito claro que não adianta você só tentar fazer com que o seu paciente saiba pensar de uma maneira diferente. Foi por isso que a gente começou a aula com aquela informação, né? Eu sei que eu preciso agir diferente, mas eu simplesmente não sei como. Eu sei que esse pensamento não faz sentido, mas eu simplesmente não consigo abrir mão dele. Então, olha só o trecho desse livro aqui que eu separei. Ele foi coordenado pelo Stephen Hayes, que é um dos criadores da ACT, e o professor Stephen Hoffman, que é um dos desenvolvedores também da terapia cognitivo-comportamental. É um professor super importante. Eles trabalharam juntos nesse conceito de terapia baseada em processos. E ele fala assim, ó: o objetivo da TCC moderna não é eliminar ou suprimir sentimentos, pensamentos, sensações ou memórias. É promover trajetórias de vida mais significativas. Aprender como melhor visar esses processos relevantes, estimular o crescimento e o desenvolvimento positivo é o desafio da ciência intervencionista moderna. Olha que interessante, porque no próprio material eles colocam diferentes processos que são da terapia de aceitação e compromisso, incluindo enfrentamento e regulação emocional, incluindo a difusão cognitiva, a aceitação psicológica, escolha e explicitação de valores e as estratégias de mindfulness. Então, se você é terapeuta cognitivo-comportamental ou se interessa por terapia cognitivo-comportamental, entender esses 6 processos de flexibilidade psicológica proposto pela ACT é fundamental. E aí eu gostaria de deixar claro que o desenvolvimento da ACT ela vem de uma evolução histórica também, né? A gente tem ali o Beck, né? Ali por volta dos anos 70, já colocando a importância de dar ênfase para o impacto de alguns pensamentos negativos. Ao longo da própria teoria, ele retifica isso e coloca como pensamento funcional ou disfuncional, dando uma ênfase na reestruturação dos pensamentos. E isso foi evoluindo, especialmente com o professor Ellis, da TREC, que integra ainda mais as estratégias comportamentais com as mudanças, né, na emoção e na cognição. O Stephen Hayes e a Marsha Linehan são professores muito relevantes das chamadas terapias comportamentais contextuais. O Stephen Hayes é um dos criadores da ACT e a Marsha Linehan é a criadora da DBT, a terapia comportamental dialética. E foi muito interessante nos primeiros desenvolvimentos ali da terapia de aceitação e compromisso, porque o Stephen Hayes, ele falou assim, olha, ok, a gente sabe que os pensamentos eles influenciam na maneira como nós nos sentimos, na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós agimos no mundo, né? Mas e se a gente avaliasse que o que faz a diferença não é o pensamento em si, mas a maneira como a gente se relaciona com ele? Uou! Olha essa mudança de paradigma. E se não é o pensamento que determina a forma como a gente se sente e se comporta, mas sim a maneira como a gente se relaciona com ele? Então, eu queria propor um rápido exercício aqui para a gente fazer juntos. Ó, respira um pouco comigo. Eu vou falar 2 frases e juntos a gente vai ver se existe alguma diferença, ok? Aliás, eu vou falar 4 frases ao invés de 2. Olha só. A primeira é: eu não posso. Eu não posso. Eu estou tendo o pensamento de que eu não posso. Eu noto que nesse momento eu estou tendo os pensamentos eu não posso.
Vê se você consegue distinguir. Primeiro pensamento, eu não posso. Parece que tá aqui, né? Ó, eu não posso. O segundo, eu estou tendo o pensamento de que eu não posso. Parece que tá começando a olhar um pouquinho fora, né? Do pensamento. O terceiro, eu noto que eu estou tendo nesse momento o pensamento que eu não posso. Parece que dá uma distância, né? E aí o quarto, eu noto que nesse momento eu estou tendo o pensamento de que não posso e ainda assim eu consigo. É como se essa distância permitisse a pessoa literalmente tirar a venda. Então, na terapia de aceitação e compromisso, o nosso foco não é em ajudar as pessoas a mudar a ideia ou mudar a crença, mas aprender a se relacionar com esses pensamentos, aprender a se relacionar com esses sentimentos de uma maneira muito diferente. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Quantas vezes a gente acorda e pensa: eu tô muito cansado para ir para academia hoje. E a gente consegue, né, falar: ok, acordei, eu tô tendo pensamento de que eu não posso ir para academia hoje. Eu tô percebendo aqui que minha mente tá falando que eu não posso ir para academia hoje. E mesmo assim eu posso ir com preguiça. Percebe que o distanciamento cognitivo não é deixar de pensar, mas é a capacidade, por isso que nós chamamos de flexibilidade psicológica, de consultar tanto o mundo interno quanto o mundo externo e ver se naquele momento é útil a gente seguir a recomendação da nossa mente ou se seguir a recomendação na nossa mente não vale a pena, né? É como se a nossa mente fosse um conselheiro que o tempo inteiro está dando dicas pra gente. Vai pra academia? Não, não vai pra academia. Come esse docinho? Não, não come esse docinho. Foge dessa situação? Não, não foge dessa situação. Responde essa pessoa? Não, não responde essa pessoa. Se nós ficamos 100% dominados por todo e qualquer pensamento que passa pela nossa cabeça, a gente começa a sofrer. Por isso que saúde mental não é ausência de desconforto. Ao contrário, saúde mental é justamente esse conjunto de habilidades que vai permitir agir de modo flexível, seja ora respondendo positivamente a essa dica da nossa cabeça e ora não obedecendo a nossa cabeça, ok? Eu estou muito curioso para saber como é que essa ideia aparece. Deixa aqui no comentário como é que essa ideia aparece para você. Seguindo aqui com o material. Hoje a gente sabe então que a ACT ela tem um conjunto de evidências muito significativas. A terapia de aceitação e compromisso ela é uma prática baseada em evidências. Ela pode ser utilizada como um protocolo para diferentes quadros clínicos, seja a ansiedade, a depressão, insônia, transtorno afetivo bipolar ou casos em que a pessoa procura ajuda e suporte psicológico, mas não necessariamente em que ela tenha um transtorno, um distúrbio, tá? A gente tem um número de evidências que realmente é bem amplo e bem significativo. Como eu falei, esse é um primeiro de uma série de vídeos que a gente está começando agora, né? O nosso próximo encontro nós falaremos sobre aceitação, que é um daqueles 6 processos de flexibilidade psicológica. Então, eu gostaria de, mais uma vez, pedir para que você compartilhe esse conteúdo com o número máximo de pessoas que você puder compartilhar, porque a minha missão, a minha ação com compromisso é justamente divulgar conhecimento científico que possa ajudar as pessoas a viverem mais e melhor, ok? A gente se vê na próxima aula.